eu sou a professora Bruna, professora de Ciências Naturais. E hoje nós estaremos falando sobre o funcionamento do sistema terrestre. Esse é o nosso lindo planeta Terra, planeta no qual nós vivemos e do qual nós estaremos falando a respeito hoje. A gente entende o sistema terrestre como uma relação de diferentes componentes esses que recebem nomes, que são a geosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. A gente vai estar falando de cada uma dessas esferas e entendendo melhor o funcionamento. Nós vamos começar falando sobre essa esfera aqui que é a geosfera. A geosfera ela é composta pela litosfera, que também é chamada de crosta terrestre, pelo manto e pelo núcleo. Ela é justamente a parte sólida do planeta Terra, constituída por esses três elementos dos quais a gente falou. E cada elemento desses aqui tem uma função. Vale lembrar que aqui no interior da Terra, a gente tem pouco conhecimento a respeito dele, justamente por causa da dificuldade de alcançar as camadas mais profundas aqui do nosso planeta. As escavações e as sondagens aí no interior do nosso planeta chegaram apenas a 13 quilômetros de profundidade, enquanto o raio do planeta Terra é de mais de 6.400 quilômetros. Mesmo assim, há diferentes formas da gente obter dados e pesquisar sobre essas camadas internas do nosso planeta sem examinar diretamente esse local. Então, são utilizadas sondas, por exemplo, para investigar aqui essas estruturas. Vamos falar então de cada uma dessas estruturas. Internamente, essa geosfera aqui, ela é composta por três camadas principais. Essa aqui, que é a crosta, o manto que está aqui e o núcleo do planeta Terra. Essa crosta terrestre, que é inclusive onde nós vivemos, é a nossa litosfera, ela é formada por rochas e por minerais. É a camada mais fina dessas três e é onde se encontram também os seres vivos. A vida se desenvolve justamente aqui nessa crosta. Nessa crosta a gente também tem duas divisões. A gente tem a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental ela é mais espessa que a oceânica, fica acima do nível das águas e é formada aí pelos nossos continentes e pelas nossas ilhas. E a oceânica, como o nome já diz, situa-se ali abaixo dos oceanos e mares, formando ali essas estruturas. A gente também tem aqui o nosso manto, que é justamente uma camada intermediária que fica entre a crosta e o núcleo da Terra. E ela se divide também em duas partes, que é o manto superior e o manto inferior, que apresentam temperaturas bem diferentes. O manto ele também é composto por rochas sólidas, porém sob condições bem especiais, e elas podem se tornar pastosas, extremamente quentes, formando um magma. Esse magma, inclusive, quando ele sai do manto e vai para a crosta, que seriam ali as erupções vulcânicas, ele deixa de ser chamado de magma e passa a ser chamado de lava. Com certeza você já ouviu falar aí a respeito das erupções vulcânicas. E essa concentração aí dos vulcões está justamente nessa camada aqui do nosso planeta Terra, que é o manto. Por fim, a gente tem o núcleo, que fica ali mais no centro do nosso planeta Terra. Ele é composto principalmente por dois elementos, que é o ferro e o níquel, e apresenta temperaturas extremamente elevadas, cerca de 6.000 graus Celsius. Isso é muito quente. Então, já que a gente conseguiu conhecer um pouco da geosfera, que é essa camada sólida da Terra, constituída por essas três camadas, que é a crosta terrestre, também chamada de litosfera, o manto e o núcleo terrestre, a gente vai passar aí para a nossa segunda camada, nosso segundo subsistema que forma o nosso planeta, que é a hidrosfera. A hidrosfera é justamente o subsistema formado por todas as águas do nosso planeta. Hidro, inclusive, significa água. Vocês talvez já tenham ouvido falar de hidromassagem, que é uma massagem à base de água.
Então, essa hidrosfera é justamente o conjunto de todas as águas do nosso planeta, inclusive a água em estado sólido, que estão ali nas geleiras, ok? Os oceanos, os mares, os rios e os lagos, que são águas em estado líquido, assim como as águas subterrâneas e também o vapor de água que existe aí na nossa atmosfera. Inclusive, já já a gente vai falar dessa atmosfera. A água ela também se apresenta em forma de vapor e como esse vapor ele é mais leve, ele costuma subir para camadas superiores do nosso planeta, que é essa atmosfera. É importante a gente também compreender que a água atua também na transformação dos climas, altera o relevo de um ambiente, por exemplo, quando chove, tem ali uma erosão. Isso é uma alteração que a água está trazendo sobre aquele relevo, sobre aquele ambiente. Além também de ser um item fundamental para a sobrevivência de nós, humanos e de todos os outros seres vivos. Não tem como viver sem água, né? Agora a gente vai falar dessa atmosfera, que é a camada de gases que envolve o planeta Terra. Ela equilibra a temperatura do nosso planeta e também auxilia aí em processos importantíssimos, como o processo de respiração dos organismos e também um processo que, não sei se vocês já ouviram falar, que é feito pelas plantas, que é a fotossíntese. Se vocês não ouviram, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vocês ainda vão aprender sobre isso. Mas existem gases aí que são importantíssimos para a manutenção da vida no planeta. Inclusive esse oxigênio aqui, ó, é o gás que a gente utiliza na nossa respiração. Outros exemplos de gases que estão nessa atmosfera é o nitrogênio e o gás carbônico. Esse gás carbônico é utilizado aí no processo de fotossíntese. E também é uma camada de proteção do nosso planeta, responsável aí por proteger a gente do calor extremo que vem aí da nossa estrela, que é o Sol. E ela também é responsável por alterações climáticas e também, por exemplo, vocês com certeza já ouviram falar de doenças respiratórias. Essas doenças respiratórias elas podem acontecer ou se agravar devido a alterações na qualidade do ar que nós respiramos, por exemplo. Por fim, um tchauzinho, né, atmosfera? Por fim, a gente tem a nossa biosfera. Bio vem de vida e é justamente o subsistema em que se encontra a vida. Envolve todos os seres vivos que habitam o nosso planeta, desde bactérias até as aves, seres humanos, as plantas e por aí vai. Então, tudo que é vida, ela tá aí nessa esfera, nesse subsistema que é a biosfera. Essa biosfera ela só existe devido à relação que existe entre a vida e as demais esferas que a gente falou anteriormente, que é a geosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Então, tudo isso está conectado e ajuda a manter aí todas as nossas formas de vida. Para finalizar, é importante a gente compreender que o nosso sistema terrestre, ele não está dividido por essas esferas ou subsistemas, mas ele está unido por elas. Ele é composto pela interação entre todas essas esferas. Basicamente, assim, a gente compreende que as formas de relevo, por exemplo, interferem no nosso clima. Então, se tem uma alteração ali de relevo, pode diminuir ou aumentar a quantidade de chuvas, por exemplo. Vamos supor ali que a gente tire as árvores de um ambiente, de um local. Se a gente retira essas árvores, a gente vai estar alterando ali a qualidade do ar, a quantidade de chuvas e também as formas de vida que existem ali naquele ambiente. Então, se a gente mexe em qualquer uma dessas esferas, desses subsistemas, a gente vai estar alterando todo um conjunto de eventos, de fenômenos da natureza, se a gente fizer aí essa alteração, certo? Para finalizar, eu quero agradecer a atenção de vocês e quero deixar aí a palavra-chave. A palavra-chave da nossa aula de hoje é bem simples e é terra, com T maiúsculo.
tá bom? Aguardo vocês então para responderem às atividades. Grande abraço, até a próxima!